Estamos de volta para o segundo bloco do programa Tribuna Livre, que debate hoje aqui a redução da maioridade penal. Os nossos convidados são a advogada Joana Dark Valente Santana, também ativista dos direitos humanos, e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Acre, Dr. Marcos Vinícius Jardim Rodrigues. Doutora Joana Dark, o Estatuto da Criança e do Adolescente, criado há mais de 20 anos, foi uma resposta dada à sociedade ao massacre da Candelária. Houve um clamor público naquele momento e aquela execução de crianças que viviam ali na Praça da Sé, na Candelária, criou uma necessidade de uma resposta das autoridades em relação à proteção das crianças. Ocorre que naquela época, 2 décadas e meia praticamente atrás, os menores eram cheiradores de cola, batedores de carteira, meninos de rua que incomodavam. Hoje eles são latrocidas, são chefe de gangue, são gerente de boca de fumo, são sequestradores. O nosso ECA já não caducou também? Não é necessário uma reformulação, já que ele coloca tudo no mesmo balaio, todos os tipos de crimes? Como você já foi bem prolixo na apresentação, eu vou dizer, onde era que os menores estavam? Lá na Candelária, no meio da rua, onde o Estado falhou. Mas primeiro, eu vou sempre dizer que falhou a família. Aí eles estavam na rua. Na rua todo mundo é dono dela, livre. E se continuar com essa forma de pensar, de que não se deve reprimir o crime, a ação corresponde à reação. E aí eu concordo com o Narciso em tudo que ele já colocou, não vou repetir aqui. E quero agora aqui, e não quero demérito do que vou dizer, aliás, eu quero profundo respeito do que eu vou dizer, eu vou falar do Pátria Educadora da presidente Dilma. Embora eu seja muito crítica, a pessoa que mais fala de Estado brasileiro sou eu. Se a presidente coloca como um tema da sua governança o Brasil Pátria Educadora, a pessoa que mais está sofrendo por corrupção, ela está pagando sozinha um preço, um ônus que não só pertence a ela. É justamente porque os companheiros de partido já desaprovaram a cadeia brasileira, e eu também desaprovo. Vamos pegar o dinheiro que está vindo aí, sendo repatriado, vamos criar esses novos modelos lúdicos, humanizados, de recolhimento, de tirar da sociedade. Eu sou favorável, Narciso e Osmi, a todos vocês aqui, a debatermos a lei, ainda só estamos, presidente, no debate, ainda não é fato. Debater o Brasil norte, sul, leste, oeste, dentro das suas realidades, sempre vendo o parâmetro Rio de Janeiro. Esse aí, por si só, já é. Aí, a partir daí, Osmi, a gente debate, a gente chega a um ajuste, porque se continuarmos nem sequer podendo debater o tema, isso serve de apologia ao crime. É uma forma de interpretar. E no Brasil também, Osmi, omissão é crime, irmão. Tá bom. Eu queria ouvir... O que eu queria ouvir do doutor também em relação a essa pergunta. Caducou ou não caducou? De uma situação, de um quadro de progressividade delitiva nesses últimos 20 anos a respeito dos jovens, que me fez questionar, que eu acho que a gente tem que realmente se questionar. Nesses últimos 20 anos, o jovem brasileiro, ele é vilão ou vítima do sistema? Será que foi o ECA que caducou ou nesses 20 anos ninguém levou o ECA a sério? Será que nesses últimos 20 anos de vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente, se ele realmente tivesse sido considerado como uma legislação vigente nesse país, que é isso que eu estou falando, o brasileiro tem que aprender a aplicar e obedecer leis? Será que a gente tinha esse quadro caótico? Nós temos uma Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna, que não é só livro de cabeceira, que ninguém segue. Dos princípios fundamentais da Constituição da República Federativa Brasileira, dentre eles, a dignidade da pessoa humana, constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Na República Federativa do Brasil, a prevalência dos direitos humanos. Mas não funciona. Mas não funciona, não é porque não está escrito, eu estou falando, se a gente continuar com esse pensamento de não obedecer, de achar que a Constituição Federal é um livro de aconselhamento, nada vai funcionar. Presidente. Nada vai funcionar. O Brasil não tem, infelizmente eu posso dizer, políticas a médio e longo prazo. É sempre através do torniquete. E planejamento. É melhor tratar com as consequências que dá visibilidade do que tratar com as causas. Será que, mais uma vez repito, se nesses últimos 20 anos de vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente essa lei tivesse sido respeitada, nós estaríamos nesse quadro caótico de hoje? Não estaria.
Mas é uma realidade. Mas aí acontece isso. Aí, só para contemplar, considero que são vítimas. A gente está focalizando somente nos jovens e está esquecendo, você falou os quadros ligados diretamente ao narcotráfico. A questão do narcotráfico no Brasil. Esses jovens hoje são recrutas, fazem parte, são soldados do exército da criminalidade, do tráfico de drogas, das drogas que inundam o nosso país. A redução da maioridade só fará com que os traficantes recrutem aqueles menores de 16. Mas aí, nós não vamos melhorar, a violência vai continuar, só fazer aqui vamos um ligeiro gancho. piorar nosso sistema carcerário e os menores continuarão sendo recrutados no narcotráfico. Pequeno comentário. E eu vi a opinião dos dois. Muito bem, vamos reduzir para 16 anos. O que vai acontecer na prática? A bandidagem, se é esse o argumento, vai começar a usar os jovens de 15, de 14, de 13 anos. Resolveu o problema? Porque o problema da marginalidade é causado por uma série de fatores. A ausência do Estado. Em toda Vivemos num país onde há mais gestão de programas sociais e educacionais, escassez na ação de planejamento familiar, poucas ofertas de trabalho na periferia das cidades. Nós temos uma gama de problemas. Aí nós vamos resolver isso apenas reduzindo a idade. Eu penso que é mais do que simplista, é até injusto. Quer dizer que nós vamos reduzir a maioridade penal, penalizar nossos jovens e estamos esquecendo de quem recruta. Não majorar? vai penalizar nossos jovens. Vai penalizar os jovens que cometerem crimes hediondos. Mas esse não foi E me preocupa, doutor Marcos, esse tipo de defesa de quem é contra a redução, porque parece que as vítimas são os delinquentes. Mas preste atenção. Quando as vítimas são aqueles que eles são causados danos. A gente está tendo a sensação que há impunidade. Eu posso até aqui admitir, porque eu não sou dono da verdade, que os preceitos do Estatuto da Criança e do Adolescente, hoje, para a realidade local, são brandos. Então, vamos repensar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas não adianta só imaginar que eles são impunes, que eu estou falando. E o sistema socioeducativo, ele tem números que são até interessantes, como eu falei, menos de 20% de reincidência. Enquanto você tirar desse sistema para colocar no sistema carcerário, nós estaremos condenando 70% desses jovens à reincidência numa progressividade delitiva. Doutor, deixa eu fazer isso. A nossa cultura política, nosso país, e quem melhor chamava atenção para o nosso baixo conhecimento intelectual, para mim foi o mais ilustre dos constituintes, chamado o Roberto Campos. Quando nós acabamos de elaborar a Constituição, ele foi para o plenário da Câmara dos Deputados, pegou essa Constituição e disse que nós acabamos de escrever um livro de boas intenções. Ótimo. Livro de boas... Ótimo. Sim, claro. Ótimo. A Constituição não foi feita para aquele momento. Não, a Constituição é feita para ser eterna, não é para o momento. E ele ainda disse a seguinte frase: nós estamos levando a sociedade brasileira a impressão de que nós, constituintes, poderemos legislar a felicidade geral da nação. Está previsto aí. Aí nós temos uma Constituição que no artigo 5º, o mais nobre artigo da Constituição, está escrito, parece dizer 9 vezes a palavra direito e 1 vez a palavra dever. Na balança de uma sociedade onde a cada direito não corresponder um dever, o que sobrar é falho. Então, o que está acontecendo é que a nossa Constituição, se ela fosse cumprida a nossa Constituição, fechar-se-ia todas as cadeias do Brasil. Nem teria. Não teria, sabe? Porque que promete casa, comida, roupa lavada, educação, lazer. Prometeu uma mercado. A nossa Constituição é como se fosse um candidato a presidente da República. Eu vou me eleger em cima do meu programa. E ainda diz que somos iguais perante a lei. Eu não concordo. E eu ainda vou dizer que seria justo, porque a gente paga caro por isso. O brasileiro é o que paga mais. Aí por isso, se você pensar. Se o único direito for esse, temos. Na tentativa de dar o que vendeu, o que prometeu, aí jogou o Brasil para cumprir hoje a maior carga tributária do mundo, a conviver com a maior inflação do mundo,
com a maior burocracia do mundo e aí... E a maior corrupção do mundo. Do mundo. Nós temos, Narciso, divergência profunda sobre a Constituição. Eu acho que o artigo 5º era de uma beleza ímpar para garantir a cidadania e a dignidade do brasileiro. A Constituição não foi feita para hoje, ela foi feita para o sempre, trabalhar para perseguir os seus objetivos. Isso é claro. Depois, Narciso, você falou que ela dá mais direitos. No entanto, na prática, nós só temos dever com o Estado. Sim, então ele não está sendo Só cumprido. dever. Nossos direitos... Você corrobora com o que eu estou dizendo. O inverso é que é para ser verdadeiro. Ao é contrário, o Estado busca muito, e os direitos nossos são muito poucos. Nós pagamos, você falou na carga tributária, nós pagamos uma carga tributária, talvez uma das maiores do mundo. Segunda. Só de A segunda, afirma Arquibaldo. Sem contrapartida nenhuma. Sem contrapartida. Se nós quisermos educação, temos que pagar por fora. Se nós quisermos saúde, temos que pagar por fora. Se nós quisermos segurança, temos que contratar segurança. Quiser. Tudo nós temos que pagar. Quer dizer, porque o Estado, ele não consegue nem resolver os problemas sociais que está previsto na Constituição. E que é seu dever? Que é o seu dever. Todos então, é complicado essa questão. E é isso que, só para o gancho que eu queria que... Está aqui a Constituição que o presidente tem na mão. Também eu aplaudo a previsibilidade do que está ali, não deixando de ir até o artigo 5º, parágrafo 2º, e seus incisos, e a abertura para os tratados e acordos internacionais. Mas a previsibilidade não se concretiza. Deu já para perceber, a Constituição não é respeitada e nem cumprida. Aí vem o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, para quem não compreende essa nossa linguagem, que também não foi eficiente. Aí agora vamos discutir, presidente, não tem como. Que, aliás, doutora A Joana Dark, ineficiência, vamos discutir. Se houvesse o cumprimento da Constituição, o ECA seria desnecessário. Aí vou parafrasear. É por isso que eu estou dizendo, já estou na terceira, remendando. Aí vamos aqui, um rápido, que eu até quero depois, eu queria que viéssemos os dois novamente, para debater a questão da mulher na política e a questão da mulher nos avanços que nós temos, porque nós tivemos a Lei Maria da Penha, que não foi eficiente, criou-se a lei do infanticídio. Vamos viver assim, remendando o remendo que não se mostra eficiente? Ainda bem que aqui o nível do debate é elevado, mas é uma realidade de falência do Estado, que promete, não cumpre. Vivemos nós a debater, pelo menos dando visibilidade, para reduzir, porque aqui, eu vou dizer aqui o que eu mais ouço, você sabe disso. As pessoas têm a concepção de direitos humanos, ainda bem que o presidente foi quem trouxe a Constituição, como um direito de porta de cadeia. Não é, senhor. Direitos humanos é um debate internacional. Porta de cadeia já é a falência dos direitos humanos. Ela é para ser debatido, viu, Narciso? Parabéns, porque isso é para a gente estar aqui pelo menos uma vez por mês até que a sociedade compreenda. Não é a proteção ao crime. Doutora Joana... É a sua atuação do Estado onde ele falhou. Deixa eu só, ainda sobre, voltando ao assunto preponderante do programa, que é a maioridade penal. Para menor idade. Levantar duas questões aqui, que de vez em quando nós ouvimos até gente importante falar. Primeiro, que a PEC 171, né? É 171? É 171 mesmo. 171. Número até esquisito. Sugestivo. Bom, é um calote, um estelionato. É porque os Osmir conhece o Código Penal de cabeça, você pode ver. 171, 171. Primeiro, que ela é inconstitucional. Sim. E não é. Eu acabei de dizer que... E segundo, eu quero dar aqui uma paulada aqui e quero que o doutor Marcos se defenda dessa paulada que eu vou dar. Vou aguardar. Ele já está acostumado a levar paulada aqui no programa. A resolução 40/33 das Nações Unidas de 29 de novembro de 1985, eu saí lá, denominada de Regra de Pequim, ela diz o seguinte: recomendo que a idade de responsabilidade criminal seja baseada na maturidade emocional, mental e intelectual do jovem. Aí vem a natureza do crime que ele vai praticar. Certo. Então, doutor, eu particularmente acho que cadeia não educa e vou mais além, que as cadeias brasileiras deseducam. Criem-se as cadeias escola. É um avanço, você pensar. Deseduca. Agora, o que é que acontece é o seguinte:
Ontem eu assistia no programa Roda Viva da TV Cultura o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, uma figura notável, chegar a dizer o seguinte, que o problema no Brasil é que a justiça prende muita gente que não deveria prender e solta muita gente que deveria estar presa. Esse é o que nós estamos dizendo, que os menores de 18 anos, que devem ser tratados como criminosos adultos, são aqueles que cometem o crime de natureza que o Chaminha grave, praticou. Quer ver outro crime bárbaro cometido? A dignidade humana. O crime daquele garoto João Hélio Fernandes Vieira, que os menores saíram arrastando. Pontuais, né? Mas estão se repetindo demais. Então, se punir esses dois aqui, o caso do Champiers, já seria um exemplo. Porque a punição, segundo também, esse mesmo presidente que eu me referi há pouco tempo, ele disse que a punição também tem uma parcela para castigar. Uma para educar, tentar ressocializar, e outra para castigar. Os caras que cometem esse crime dessa natureza, eles têm 80 anos de vida criminosa. Por exemplo, o Aquivaldo, há pouco, eu vou ouvi-lo sobre isso, disse que, nós estamos encarando os jovens como vítimas. Os mortos já. A grande maioria, sim, é vítima. A grande maioria dos jovens que cometem crimes são vítimas. Mas vítima também são os velhos, são as mulheres. A grande maioria são vítimas. Vítimas de um processo. Vítimas são as vítimas desses menores. E aí nós estamos esquecendo também. São os maiores... Por exemplo, ele falou sobre a ONU. Eu tenho aqui dados que diz que o Brasil está dentro dos padrões internacionais, que são minoria os países que defendem o adulto como pessoa menor de 18 anos. Das 57 legislações analisadas pela ONU, apenas 17% adotam a idade menor do que 18 anos. Nós estamos dentro dos padrões normais. Osmir, nós vamos fazer um intervalo comercial, rapidamente. Só para concluir. Nós estamos debatendo a vida do delinquente, senhores. E os que já morreram estão esquecidos até aqui no nosso debate. Pois é. É a esses que faço referência. Para mim, o sujeito que me comete um latrocínio, que assassina, que estupra, que sequestra, para mim, não é vítima. Daqui a pouquinho nós voltamos. Por favor, não saia daí.